algo inovador no mundo Desculpa, eu aí, esqueci de gravar, tá? Agora eu tô gravando. tranquilo. E no estado de São Paulo, a gente tem a usina Iracema, que fica em Iracemápolis, próximo a Piracicaba, a usina Santa Cruz, perto de Américo Brasiliense, e a usina São Martinho, em Pradópolis, que é a maior processadora de cana do mundo. Então, a gente está falando aí de 10 milhões de toneladas de cana de potencial. É, é uma usina, como eu disse, a maior do mundo, né? É uma operação bem complexa, planejamento é fundamental, todo mundo sabendo do porquê está fazendo a sua atividade é fundamental, e com certeza a gente vê mais a importância do uso de dados, né? A gente vem de longa data fazendo utilização de dados e cada vez, desde lá de trás, fazendo coleta de dados manual, que seja lá no papel, né? Mas a gente tinha já essa coleta e ter esse direcionamento das operações e de manejo, depois passando ali para uma coleta, por exemplo, pensando em máquinas, né, num computador de bordo, com apontamentos manuais, dependendo totalmente do operador, apontar o que está acontecendo, para a gente ter essa visão operacional de fato, e com todo envio e coleta de dados, tendo que ir lá coletar com um pendrive, sempre olhando aí para uma semana para trás, né? Nosso diretor Luiz Gustavo sempre menciona, né? A gente estava sempre olhando o jornal de ontem. Dá para já fazer muita coisa, até o jornal de semana passada, muitas vezes, né? E a gente consegue sim tirar informação e direcionar muita coisa, mas é diferente quando a gente passa a ter dados e informação em tempo real. E aí a gente foi evoluindo, tivemos a internet no campo, né? Iluminamos nossas áreas, até numa parceria com o CPQD, iniciando lá em 2014. A gente buscou contato com as mais diversas operadoras de telefonia e não tivemos um posicionamento positivo de vir para trazer a internet para o campo na época, até porque estavam mais focados nos grandes centros, onde tinha maior número de linhas telefônicas, de chips ali, para eles ter de fato o maior número de usuários. E aí a gente passou e fez em conjunto então, com o CPQD, que é o antigo braço de pesquisa da Telebrás, desenvolvimento de uma internet proprietária funcionando em 250 MHz, justamente no intuito de, nessa frequência mais baixa, a gente ter um maior alcance das ondas e utilizar a menor quantidade de torres. Então, a gente queria utilizar as torres que a gente já possuía no campo ali para uso do rádio amador, piloto automático, para também fazer essa cobertura de internet. E fomos desenvolvendo desde 2014, ficou operacional em 2019, inicialmente na unidade São Martinho, depois em 2020, aí sim, internet no campo nas nossas 4 unidades. E por ser uma internet que trabalha numa frequência específica, 250 MHz, a gente precisou aí de um dispositivo que a gente chamou de terminal inteligente veicular, que fica instalado nas máquinas, que recebe o sinal 4G 250 MHz e converte para Wi-Fi. E aí sim a gente pode conectar os mais diversos dispositivos, né? E um dos dispositivos conectados é um computador de bordo operacional também. A gente, numa parceria com a Hexagon, colocamos esse computador de bordo em todas as nossas máquinas para começar a ter maior essa captura de dados aí e direcionar toda a operação. E eu fui contando um pouco da história aí já no meio, para falar, né, da hora que a gente fala dessa complexidade, desse grande volume de área, né, estamos falando nossas 4 unidades de 350 mil hectares. Se a gente pegar a unidade de São Martinho para Dópolis, são 135 mil hectares entre áreas de cana própria, parceria e fornecedores de cana. A gente pega aí mais de 100 quilômetros de distância de uma fazenda a outra. Estamos falando aí no grupo, nas 4 unidades, mais de 2 mil equipamentos, entre veículos leves, colhedoras, tratores, caminhões, linha amarela, pulverizadores. Só na unidade de São Martinho a gente está falando de 700 equipamentos. E dentro dessa enormidade toda, vamos pensar num processo de colheita, por exemplo, pessoal. A gente tem a colheita rodando durante toda a safra, que vai ali de abril até novembro, dezembro, 24 horas por dia.
E eu preciso ter máquinas distribuídas em toda essa área, nesses 135 mil hectares, de uma maneira a manter o abastecimento da indústria. E para a gente ter a indústria sendo abastecida e a gente conseguir aí moer em torno de 50 mil toneladas de cana por dia, a gente precisa de um caminhão chegando da indústria a cada 1,8 minutos. Então, dá para ter uma ideia da complexidade logística também. E mediante todos esses pontos, a gente vê o tanto que se faz importante a gente ter sim a internet, ter conectividade, ter coleta de dados, para a gente passar cada vez mais a ter a operação e o manejo orientado a dados e informações. A gente teve que botar a boa. Tem que ver lá tudo. Eu acho que foi lá mesmo. Você está com o anfitrião aí, tá? É. Se tivesse caído aqui, ia cair meu zoom. Acho que foi o dele mesmo. Falando aqui, né? Porque aqui tá tudo Você está na cidade, né? Imagina no campo. Legal. Pessoal, vocês me ouvem? Sim, agora sim. Voltou? Agora sim, dá uma travada aí, mas agora tá ok. Tá bom, estranho, do nada fechou o Zoom aqui, não sei o que aconteceu. Mas estava dizendo, né? Então, das mais diversas fontes de dados, até a Gateway tem um trabalho muito interessante com os laboratórios de solo, né? Para tentar aí padronizar todas as análises de solo, é uma das entradas de dados para tomada de decisão e direcionamento de manejo. E, de fato, a interoperabilidade, então, é sim algo, uma dor, né? A gente trabalhar com os dados de diversas fontes de sistemas, é algo que demanda muito esforço. Muitas vezes a gente se vê, né? Maior tempo ali extraindo dados, tendo que trabalhar com os dados, do que de fato fazendo uma análise. E estamos num processo muito forte também internamente, conversando sobre qualidade de dados, sobre contexto com todo o time, porque a gente tem gente muito boa que tem um problema, ele vai pegar, vai resolver, vai abrir um Excel ali, ele vai dar um jeito, mas ele monta uma estrutura de uma maneira que vai trabalhando. Ó, foi na fazenda 2 e 3, na outra coluna ele coloca das quadras 1 a 5. A hora que você quer fazer uma ligação, por exemplo, dessa tabela que ele está dando solução com um mapa, vou fazer um join ali, eu já não consigo fazer direto, porque eu tenho que ficar abrindo linha a linha. Então, conscientizando todo o time também sobre o conceito de banco de dados, a importância de qualidade de dados, para a gente conseguir avançar com mais agilidade. E aí volta de novo em padrão, né? Quando a gente fala em padrão, infelizmente tem uma ideia muito errada por aí afora, falar de padrão, que o pessoal pensa, né? Estou falando em padrão, estou falando em engessar, eu estou falando em travar e deixar tudo mais complexo, como é o contrário, né? A gente falar em padrão, a gente está falando de ter agilidade, em segurança, seja dos dados, ou segurança na operação mesmo. A gente bate muito nessa tecla, né? A gente trabalhando com padrão, nós vamos ter uma operação mais segura, pensando em saúde e segurança ocupacional, por exemplo. E então a gente está trabalhando muito com padronização, desde lá da coleta de dados em campo, por exemplo, para coleta de dados relacionada a pragas. Como cada um está sendo feito, entendendo de novo por que está fazendo essa amostragem, a forma de coleta, e aí padronizando também aplicativos que a gente tem utilizado e formato desses dados. Esse trabalho é árduo e ele não é de curto prazo, né? Quantas vezes acho que cada um de nós aqui já passamos por algo que a gente foi, combinou, padronizamos, passa um tempo, a hora que a gente voltar, está cada um fazendo do seu jeito. E todo mundo na melhor intenção, né? Mudei um pouquinho porque facilitou aqui, o outro mudou porque facilitou lá, e a hora que vê, a gente está todo despadronizado de novo. Então, passa muito por disciplina, passa por sistema Rafael, isso aí travado. quase não acontece, né? Essa história que você acabou de contar quase não acontece, né? Pois é, pois Só é. lá no vizinho, né? Que não acontece. É, e acho que independente até do setor, né? É algo que é nossa realidade.
Então, voltando nesse trabalho de base para conscientização de todas as pessoas. E aí também, como nós não estamos 100% conscientizados, acho que o uso do sistema, né, para fazer certos travamentos, só com algumas pessoas com permissão para certas atualizações, realização de cadastro, isso ajuda muito até na criação dessa disciplina. E a gente está nessa linha, e enquanto também, né, a gente está nesse trabalho para pensar lá na frente, seja médio, longo prazo, ter tudo mais ajustado, a gente tem, como você começou falando, né, a rotina pesada de uma usina, e independente de cada setor. Então a gente precisa, sim, pensar no agora e nos próximos passos. E para o agora, o que a gente tem trabalhado muito é justamente, né, muito ajuste ainda manual dos dados, e em conjunto com a nossa TI agora na construção de um data lake, e aí explorando ali as camadas bronze, prata e ouro, tentando ainda em construção e finalização dessa construção e minimizando toda essa diversidade de dados no próprio data lake. Então, trazendo com os dados brutos, depois transformando ali na camada prata, até que os dados estarem gerando conhecimento mesmo lá na camada ouro. É algo também que a gente está estruturando. E aí, de novo, né, gente, como tem os diversos setores aí presente, eu sei que cada um busca, às vezes, né, o meu dado proprietário, o meu formato proprietário, né? Então, a gente trabalha aqui, a gente é parceiro CNH, né? Então, tem lá o formato proprietário CNH, que aí eu preciso passar pelo sistema para extrair e conseguir trabalhar. Ao mesmo tempo, tem uma linha amarela aqui, uma Caterpillar, que eu vou pegar o dado, já preciso de um outro tratamento. E tem os formatos proprietários, e tem um porquê, tem governança, segurança, mas esse trabalho que a Gateway faz, e se a gente conseguir de fato manter um padrão, vai facilitar a vida de todo mundo. Inclusive para nós usuários, eu vou com certeza querer cada vez mais consumir um produto, uma máquina de uma linha que me faz gerar valor e me é facilitado o acesso aos dados, né? Então, acho que esse é um ponto-chave. E ainda falando em geração de valor, né, fica claro que a interoperabilidade é fundamental para a gente trabalhar com os dados dos mais diversos sistemas e fontes para a gente conseguir fazer as análises avançadas quando a gente quer solucionar todos os problemas complexos, né? E a agricultura por si só é um conjunto de diversas fontes de dados e tem toda a complexidade, né? Eu sou engenheiro agrônomo e o pessoal sempre brinca com a gente, né? Vai falar com o agrônomo, tudo depende, né? Tudo depende. E de fato depende mediante essa complexidade que a gente vive da agricultura, né? O clima por si só é caótico e o clima tem uma grande interferência em todos os processos agrícolas. Aí a gente está falando de máquina, né? Um trabalho até conjunto que a gente está fazendo em São Martinho e CNH. Vamos analisar a falha em máquina. Aí a gente começa a analisar só alguns parâmetros ali da máquina que a gente começa a correlacionar, por exemplo, com perda de potência do motor. A gente até teve um case de sucesso, uma prova de conceito que a gente fez anos atrás. A gente correlacionou lá a temperatura do óleo com perda de potência do motor e a gente conseguiu, com 26 horas de antecedência, ver que ia ter essa perda de potência do motor. E a gente ainda não conseguiu implementar depois esse case, porque depois entrava toda na época ainda infraestrutura, ainda não tinha conectividade, a gente trabalhou com dados do passado para criar esse modelo, e agora estamos retornando, então muito forte CNH e São Martinho nesse trabalho. E pensando nessa complexidade, a gente começa a relacionar, então, parâmetros das máquinas, aí vamos levar também com inteligência espacial, onde que essa máquina está trabalhando, que tipo de declividade tem nessa área, que tipo de solo que tem nessa área, e desse solo, quais são os minerais que formam esse solo? Será que pode ter algum impacto ou não? Que operador que está nessa área? Que nível de experiência que tem esse operador? Como é que ele está operando? Aí a gente começa a juntar tudo isso e se faz necessário ter as diversas fontes de dados. E ao mesmo tempo, nós estamos tentando gerar valor também, pessoal, com as coisas mais simples. Então, nesse trabalho de padronização dos dados, por exemplo, ter o volume, que nível que está um tanque de combustível. Eu saber em cada trator que nível que está esse nível do tanque. É um input importante que depois eu vou relacionar com várias outras coisas, mas só tendo essa informação, a gente já consegue, por exemplo, traçar a logística de abastecimento desses tratores no campo. Então, se no momento eu tinha lá o operador no trator chamando no rádio,
Ô, Loyola, preciso abastecer aqui, ó. Tô aqui na fazenda Capão, na gleba 10.001. Aí daqui a pouco tem o João lá no outro trator que ainda não avisou e o Loyola vai vir até para me abastecer. Só que eu estava com o nível do tanque ali na metade ainda. Só que eu falei, já vou chamar para não parar, né? Aí ele chega para abastecer o meu trator. Eu ainda tinha um tanto bom, poderia ficar trabalhando, mas o João que não avisou já estava no limite. Aí o João fica parado lá na outra fazenda por falta de combustível. Aí a gente tem já diminuindo a disponibilidade ali da máquina, seja por essa questão do combustível, está atrasando a operação enquanto vem me abastecer. Sendo que agora a gente conseguindo fazer a leitura do nível de tanque dos combustíveis, eu sei dentro dos meus tratores como eles estão distribuídos, eu sei a localização de cada um deles, o nível do tanque eu já consigo traçar a melhor rota. Com isso eu consigo garantir que esses tratores não parem por uma falta de combustível e também que o próprio caminhão comboio que faz o abastecimento se desloque menos e melhor. Com isso, eu consigo até reduzir o consumo de combustível do próprio caminhão que faz o abastecimento. Aí eu vou, com isso, reduzindo o custo, melhorando a disponibilidade. Um outro exemplo simples também, que gera um grande valor, também um trabalho conjunto ali com a CNH, a gente fez para cada uma da operação. Agora, como eu estou lendo lá no computador de bordo, eu faço a leitura da RETCAM das máquinas e eu combino esses parâmetros e automaticamente eu sei em que operação que eu estou, se eu estou numa manobra, se eu estou colhendo, se eu estou pareado com o trator. Eu consigo definir, então, meu status operacional mediante essa junção e lógica de parâmetros. E para cada uma das operações, a gente estabeleceu qual a faixa ideal de rotação do motor. Então, se eu estou ali numa colheita efetiva, eu sei o range ideal que tem que estar a rotação de motor. E toda vez que sai dessa faixa ideal, gera um alerta ali diretamente para o operador na cabine e também no COA. E com isso, eu vou chamando atenção, eu vou fazendo adequação para estar na faixa adequada, eu tenho redução de consumo de combustível. Aí, a hora que a gente junta todos esses equipamentos, tanto que se desloca no dia a dia, isso dá um volume considerável de combustível. Aí eu estou falando de redução de custo, redução de gás de efeito estufa e otimização em geral. E até para dar uma ordem de grandeza, né? Se a gente pegar só as colhedoras de cana da unidade São Martinho para Pradópolis, o tanto que elas se deslocam em um dia, dá para ir daqui de Pradópolis até Rio Branco, no Acre, se a gente somar tanto que elas se deslocam. E se a gente somar tudo que esses 2.000 equipamentos se deslocam em um dia, a gente está falando, pessoal, das nossas 4 unidades, de mais de 4 voltas na Terra em um único dia, somando o movimento de todos esses equipamentos. Aí a gente pega e começa a trabalhar nesse range de melhor rotação do motor, que nível de economia de combustível que isso não gera. Então, são exemplos práticos aí nesse trabalho de padronização em cada um dos dados que a gente já pode começar a gerar valor, até que a gente consiga, de fato, ter tudo integrado para avançar para as análises mais complexas e gerando insights que muitas vezes a gente não consegue ver ali, né? Só o ser humano analisando separadamente cada um dos dados e com todo esse trabalho de extração, transformação para de fato conseguir analisar. Até nesse contexto também, trazendo um pouco a situação que a gente está, né? Hoje a gente vive muito dentro dos nossos COAs, os times lidando com esse grande volume de dados e muitas vezes eles fazendo análise ali pontual e tomando decisão. E agora a gente está justamente nessa segunda onda, que é conseguir pegar o conhecimento tácito da cabeça de cada um e trazer para um sistema. E aí conseguir trazer isso de maneira sistematizada, analisando esse grande volume de dados para ter essas análises mais complexas. E ao mesmo tempo, né, a hora que eu pego o conhecimento tácito, sistematizo, cuidando para que as pessoas não fiquem alienadas, porque é fundamental que as pessoas entendam o que está acontecendo e consigam continuar contribuindo para a evolução. Aí a gente entra na espiral do conhecimento. Esse é o desafio que a gente tem vivido nesse momento, acho que de todo esse cenário e esse contexto. Bom, pessoal, acho que eu passei rapidamente aqui de um todo, falando da importância. Um outro ponto que você tinha pedido, Loyola, para complementar, da importância do que a gente vê, né? Em relação à agricultura digital, precisão. A gente pode pegar na história aí de anos atrás, a gente teve uma revolução
falando muito de física de solo, como que é a física de solo, aprendendo a trabalhar, depois avançando com química de solo, todo o manejo de nutrientes, manejo de correção de acidez de solo, avançando também muito forte para variedades, então toda a questão de melhoramento varietal, alocação de variedades, isso tudo contribuindo muito para a nossa agricultura e com certeza a gente não tem dúvida que a agricultura digital é esse próximo passo que vai fazer a junção de todos esses outros itens, né? E acho que de forma bem simples, tem uma máxima na agricultura que tudo tem um tempo certo na agricultura. O Marinho, que era diretor da São Martinho, hoje continua com a gente como consultor, sempre fala muito isso. Falou, ó, na agricultura tudo tem um ponto certo, isso é chave. E a tecnologia, a agricultura digital, a gente acredita que vem trazer para a gente muito essa resposta, né? Para ajudar a gente a fazer o que precisa no local correto e no tempo certo. Então, sem volta que a agricultura digital vai fazer a gente manter e evoluir em relação ao patamar de produtividade, um custo competitivo, otimização de custo, excelência operacional como um todo. Muito bom. Bom, eu tenho algumas perguntas, vou deixar o público primeiro que perguntar. Acho que Vamos lá. deve ter perguntas aqui, por conta da expressão que o grupo tem aí no setor canavieiro, né? E também dessas tecnologias que estão sendo adotadas. Quem quer começar? Falar. Está presente, pode. Oi, Rafael, bom dia. Eu sou Marcela Guide, eu trabalho com desenvolvimento de novos negócios ali na John Deere. E muito interessante a aplicação de vocês, os casos que vocês compartilharam. Eu fiquei com uma dúvida, mas quando a gente fala de padronizar dados, né? Você comentou que é muito importante para a agricultura, para os clientes, a gente padronizar dados, principalmente os dados proprietários das máquinas, né? Já, do CNH, John Deere e tudo mais. Eu fiquei com um pouco de dúvida em termos de requerimento de cliente. O necessário ali para a operação funcionar da melhor forma seria todas as máquinas terem os dados padronizados, como, por exemplo, o J1939, para que empresas como a Hexagon, por exemplo, que foi o exemplo que você trouxe, consiga acessar essas informações sem ter necessidade de colocar seus próprios sensores? Porque o meu entendimento ali é que vocês têm uma parceria com a Hexagon, certo? E aí a Hexagon instala Isso. sensores das máquinas que identifica alguns status das máquinas e isso faz gerar alertas e tudo mais. A minha pergunta é mais relacionada, como que você vê o cenário ideal de padronização dos dados sobre das máquinas, para que realmente facilite a vida dos agricultores, né, das usinas e tudo mais? Sim. E obrigada pela Olha, apresentação. eu não. Isso. Assim, eu não vou nem entrar em parte técnica de formato de dados, tudo que aí com certeza vocês podem falar muito melhor do que eu, mas bem nessa linha que você colocou, né? Independente se for com a Hexagon, com o Sonic Tech, ou com o computador de próprio que vem ali da John Deere, da Senegal, o que for, ou numa própria maneira de extração de dados de um produtor que tenha na área dele ali uma máquina Case, uma John Deere, uma Jacto, dele conseguir extrair esses dados para uma plataforma dele que ele vai conseguir analisar. E não importa se ele vai analisar ali no Excel ou se ele vai usar algum outro sistema. Eu creio que seja bem nessa linha, né? A gente até quando fala que eu vou adquirir uma máquina, eu gostaria muito que já viesse tudo embarcado nela para eu não ter que ficar comprando lá um outro computador de bordo para colocar ali. Mas tem cenários que precisa, aí entra a Exxon, Cementec, tinha a Altec, né? A gente usou muitos anos a Altec, até que passou a ser da própria John Deere, né? E Enalta e por aí vai. Então, isso sim, essas empresas que possam contribuir com a análise de dados, se conseguisse plugar na rede CAN e já consumir sem ter que sensoriar mais a máquina, com certeza seria um ganho muito grande. A gente vive isso com a própria CNH, né? Nessa parceria, a gente tem a liberação de parâmetros da rede CAN para a gente fazer a leitura no computador de bordo. E ajuda demais quando eu estou pensando, comparando isso se eu for sensoriar a máquina. Porque a gente começa a falar de sensores e tem problema, eles quebram. E isso começa a ficar inviável. A gente tem. Começa a demandar demais para ir lá e ajustar um sensor que parou e ter que quebrar, e que ter que consertar, e arrumar um chicote, e arrumar uma antena. E muitas vezes o sistema parou de funcionar porque um desses componentes falharam.
E aí a demanda com outras atividades é muito grande e não dá para ter o time no tamanho que precisava dedicado para conseguir manter tudo isso funcionando. Então, se a gente ter dentro do parâmetro de governança, de segurança, a padronização dessa fonte de dados, independente do equipamento que for, com certeza teria um ganho muito grande para facilidade de análise desses dados e o próprio monitoramento ali na máquina, seja utilizando um computador de bordo da marca XYZ. E não só com máquina, né? A gente bate muito com máquina, mas eu volto. É o mesmo trabalho que a Gateway vem desenvolvendo com os laboratórios de análise de solo, né? Para ter toda essa facilidade, agilidade. Então, esse conceito com certeza se aplica, acho que para todas as áreas. Ô, Rafael, tudo bem? Aqui é o Diego da GCO, da parte de tecnologia, Olha, e parabéns pela apresentação. Eu tenho uma pergunta com relação ao processamento dos dados, tá? Então, vocês colocam bastante esforço em tentar entender qual dado é viável e tirar o resultado dele, né? Vocês pensam em trabalhar apenas com o time interno para fazer essa ciência de dados ou vocês pensam em buscar apoio externo, seja de uma empresa especializada ou de uma concessionária, né? E caso vá para o externo, como você enxerga essa troca de dados? Passa primeiro por vocês, vai para eles, ou poderia ir direto para eles? Como é que você enxerga esse cenário? ó, e a São Martinho é uma característica dela, de internalizar muito as coisas, sabe? A gente tem essas características e a gente vem sim fazendo bastante coisa interna, com análise de dados, análise de imagem, a gente tem feito bastante coisa. Porém, ao mesmo tempo, a gente tem essa característica de longa data também da inovação aberta, né? Parceria com institutos de pesquisa, universidades e até empresas para esse desenvolvimento. Então, não tem algo que, não sei dizer se seria melhor ou pior, isso vai variar muito com a característica de cada empresa, mas um ponto-chave é que muitas vezes, quando a gente tenta internalizar, tem uma disputa muito grande com o dia a dia, a rotina operacional. Então, muitas vezes eu tenho um cientista de dados que poderia estar focado ali para, vou citar o exemplo de novo, numa manutenção preditiva, só que ao mesmo tempo ele está tendo que fazer uma análise aqui para ver como que vai estar a produtividade e a qualidade da cana-de-açúcar. Então, começa a concorrer. Então, a gente vê assim, que ter essa mente aberta e trazer parceiros pode sim acelerar muito, ainda mais se a gente tem um parceiro especialista e que vai ficar focado naquela problemática. E quanto aos dados, a gente tem trabalhado muito pensando em trazer para o nosso data lake e a partir dali disponibilizar para essas empresas parceiras, para a gente também ter essa governança de acesso, saber que dados que estão sendo passados e tudo mais. É uma visão que a gente está tendo e trabalhando nessa linha. Então, traz primeiro para casa e armazena juntos ali, depois a gente disponibiliza. E, por exemplo, sempre também buscando, estamos desenvolvendo São Martinho, CNH e a empresa X. Estamos em conjunto, então a gente dando visibilidade, CNH, vamos compartilhar tal dado nesse sentido para esse fim específico. Então, também todos os parceiros que estão envolvidos no projeto específico em si, ter essa clareza e visibilidade dos dados que estão sendo compartilhados é um ponto-chave. Mas essa é a forma que a gente está seguindo, Diego, de novo. Eu acho, e até acredito muito que não tenha certo ou errado, né? Mas sim a maneira como cada empresa vai visualizar para avançar nisso. E com certeza, um ponto acho que é fato, né? Parcerias, essa troca de experiência, seguindo toda a questão ali de governança, de confidencialidade, é muito rica. Então, a gente conseguir trazer cabeças diferentes, que está fora ali daquele dia a dia e da operação frenética, com certeza traz ganhos. Né? Alguém? Eu pergunto. Bom, eu tenho uma pergunta. Eu conversei com o Marcelo, né, há uns meses atrás, e ele comentou comigo que vocês aí, né, desses 350 mil hectares de cana, vocês, aproximadamente 200 mil hoje, vocês conseguem monitorar um pouco mais de perto, né, as operações aí em cada um desses metro quadrado desses 200 mil hectares. Então, a minha pergunta seria o seguinte:
o que hoje impede, né, de vocês buscarem os 350, se é conectividade ou se é outra questão? E outra coisa que eu te pergunto, assim, além dos solos que você comentei, né, a gente também tem um projeto de clima. E eu queria entender como é que vocês hoje estão usando as informações, se vocês têm estações próprias ou não, vocês buscam dados aí de fontes externas. Como é que vocês estão trabalhando a questão do clima hoje internamente no grupo e quais são os principais desafios também para trabalhar esses dados de clima? Então, são essas duas perguntas. Sim. Olha, a parte de monitorar toda a área, acho que o Marcelo comentou contigo, né? Foi muito porque parte dessa área é de fornecedores. E aí eles mesmos realizam as operações naquelas áreas. E muitas vezes com maquinários deles. E aí a gente, em vários casos, a São Martin vai e realiza o corte, o carregamento e o transporte da cana. Sendo que pode ser que o plantio e toda a parte de traços culturais, adubação, controle de pragas, daninhas, o próprio fornecedor, produtor rural lá faz. Então a gente passa a ter as informações, por exemplo, de máquinas que trabalharam na área, a hora que vão as nossas máquinas. E em áreas de fornecedores que a gente também tem esse manejo, que a gente vai colocar, vai seja operar ou vai manejar, vai fazer recomendações, aí sim a gente tem esse controle também. E embora a gente não faça em algumas áreas a parte de plantio e tratos culturais, a gente procura ter uma relação muito próxima dos nossos fornecedores de cana e até para ter essa transferência de tecnologia. Então, a gente tem um setor específico, chama produtores de cana, né? E eles têm pessoas técnicos que ficam dedicados lá a atender esses produtores, a dar uma assessoria, a mencionar o que a gente tem feito, que tem tecnologia que a gente está usando. Óbvio que a gente não pode ir lá e obrigar ele a fazer assim um assado ou adotar essa ou aquela tecnologia, mas a gente procura sempre passar o porquê que a gente está utilizando e os benefícios que traz. Então, essa é uma maneira de trabalho. E aí, obviamente, que tem, às vezes, um produtor mais afastado que não tem conectividade, e se a gente for passar a ter uma atuação mais forte, a gente busca também qual a melhor maneira de levar a conectividade até lá, né? Seja nessa rede proprietária que eu comentei, ou numa parceria, por exemplo, no programa Conectar Agro, e por aí vai, né? Até hoje a gente vendo a Starlink já barateando muito, né? Como que vai ser isso nas diversas áreas, né? O uso da própria Starlink na agricultura, a gente já vê diversos vídeos na internet, muita gente testando já também a Starlink pensando em conectividade. E em relação ao clima, como eu disse, o clima é chave na agricultura. Existem pesquisas que dizem que a produtividade, até 50% da que você pensa produtividade está relacionada ao clima. E quando ele não vai bem, esse número com certeza aumenta, né? E a gente busca diversas fontes de dados, a gente tem estação própria, sim, mas também temos contatos direto com os institutos. Então, o IMET, com o pessoal do INPE, com empresas como o Climatempo, também com empresas privadas que fazem monitoramento climático, por exemplo, Cian, que é uma parceira nossa também, que faz todo o monitoramento por radar e satélite, desde que precipitação que ocorreu, até mesmo com previsões. Posso citar até outra parceira, Cubo também, que a gente tem essa relação, que é a Arable, a Zeus. Então, são diversas empresas aí, desde que fazem monitoramento utilizando estações meteorológicas físicas, quanto faz essas medições indiretas aí por radar e satélite. E aí, Laura, a gente busca essas diversas fontes de informação, consolida todos esses dados e trabalhamos internamente também. Ó, a gente sabe que tal plataforma ultimamente tem acertado mais do que a outra e está usando tal modelo climático. Então a gente começa a tentar aprofundar mais para entender qual que é esse modelo, para a gente tentar fazer a nossa. É justamente uma junção das diversas fontes de dados e aí o time interno também analisando para ter um direcionamento. E, obviamente, que tem erro embutido aí, né? A gente fala de chuva, previsão que dá que vai chover
hoje à tarde muitas vezes muda. Então, o clima, como eu disse, é uma situação caótica que muda muito, embora os modelos venham melhorando cada vez mais. E a gente também tem, por exemplo, pluviômetros de longa data instalados nas nossas fazendas, que a gente tem aí mais de duas normais climatológicas de dados de chuva. E uma normal climatológica é 30 anos. Então, a gente está falando de mais de 60 anos de dados de pluviometria, que ajuda a gente a entender também como que está essa distribuição espacial das chuvas, como ela vem se comportando ao longo do tempo. É a forma que a gente vem trabalhando com dados, seja para essa questão de vai chover, não vai, quando choveu, para orientar desde um planejamento operacional, onde uma máquina agrícola vai entrar ou não, até mesmo questão para fazer uma adubação, uma questão de controle de pragas, porque a gente tem favorabilidade de desenvolvimento de uma praga ou não mediante clima, então explorando o clima em todos os seus aspectos relacionados à agronomia. Você vê nessas empresas que você citou aí, né, que tem modelos e previsões e tal, você vê também uma necessidade, assim como no solo, no laboratório, talvez uma certa padronização, não da metodologia, mas assim, uma padronização para que você também tenha um pouco mais de acurácia nessas informações, do que seria uma modelagem eficiente, porque a gente sabe que hoje tem muitas empresas que oferecem realmente uma acurácia melhor, mas tem muitas empresas que pegam dados aí do mercado, né, fazem uma modelagem, mas muitas vezes a acurácia não é naquelas coisas. E a gente sabe que clima, se você baixa a acurácia, você acaba tomando decisões erradas, muitas vezes até prejudiciais, né, para a planta ou operacionais. Você vê também algum gap de uma necessidade de uma regulamentação ou padronização, principalmente nessa questão de alguns índices mais importantes agronômicos do ponto de vista de clima? Olha, creio que a resposta acho que para isso vai ser sim, né? Até que a gente amadurecer de fato toda a questão de padronização, conforme a gente começou a conversa. Por outro lado, a gente vê também que tem alguma, talvez pela questão da acadêmica, científica, das unidades de medida aí de clima, acaba sendo um pouco menos grave do que quando a gente vai lá para solos, como vocês estão trabalhando, e para até questão de máquina, que tem os dados proprietários em si. Mas sim, a resposta é sim, e porém que eu acho que a complexidade é um pouco menor em relação a essas outras, para a gente conseguir trazer tudo para a mesma base. Minha visão, mediante coisas que a gente vem trabalhando aqui. Maravilha. Bom, acho que é isso, né? Meio-dia e 20. Então, obrigado mais uma vez, Rafael, pelo teu tempo, né? Pela tua colaboração aí, trazendo um pouco da realidade aí do Grupo São Martinho. Fica aí o convite, né? Para você, Marcelo, participar das nossas reuniões, quando quiser, pode estar abertas aí, será muito bem-vindo, né? Assim como também, vamos ver se mais para frente, uma hora oportunidade, eu queria conhecer um pouco mais de perto aí a operação de vocês, uma oportunidade, a gente pode conversar de repente Opa, uma hora, eu receber o grupo aí, né? A gente pode conversar. Mas obrigado aí, tá, mais uma vez, pelo teu tempo e todo mundo, só de palmas aqui para o nosso amigo, por favor. para a gente, para todos. A gente que agradece aí também o convite e para estar conversando, é sempre importante, né, nessa troca de informação, acho que todo mundo aprende e enriquece muito o setor como um todo. E assim como a gente fala da interoperabilidade de dados, esse conjunto também de cabeças pensantes diferentes, mas nesse intuito comum, com certeza faz a diferença. A gente precisa exercitar mais isso para a gente evoluir. Obrigado, um abraço a todos aí. Valeu, obrigado. Um abração, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau. Bom, pessoal, a parte da manhã, então, a gente encerra aqui. E aí eu queria combinar com vocês, a gente tem uma programação à tarde da visita. Que horas está programada a visita? 1h30. 1h30. Então, a gente tem 1 hora para almoçar, voltarmos aqui. Carlos, é com você. O que você recomenda aí de restaurantes aí? Quem paga é ele.